Dose de energia número 171. Você não é o seu corpo. Oi, gente, tudo bem? Hoje, nessa dose de energia, vamos falar então sobre você não ser o seu corpo. O que eu tô querendo dizer com isso? Bom, mais uma vez inspirado no Dr. Wayne Dyer, onde ele fala pra gente sobre muitas coisas que a gente se preocupa, que a gente carrega para dentro da gente, levando para o lado pessoal várias discussões, reclamações, coisas que acontecem no dia a dia, e que se a gente tiver consciência de que a gente não é o nosso corpo, a gente consegue viver num estado de harmonia muito mais fácil. E o que ele quer dizer com que a gente não é o seu corpo? Bom, antes disso eu queria, então, voltar aqui um pouquinho e falar para vocês que eu venho com esse podcast sempre trazendo informações sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, autoajuda, reflexões, o que a gente pode fazer para a gente crescer. Já contei também que eu fui inspirada por conta de outros podcasts que eu gosto de escutar todos os dias, que são mensagens diárias que eu vou ali escutar. Às vezes repete a mensagem, mas a repetição é a mãe da maestreza de você entender muito bem alguma coisa. Então, mesmo que a informação já conheça, quando a gente repete ela, você entende ela de uma maneira diferente e ela entra dentro de você. Bom, tudo isso para dizer para vocês que, então, a ideia, então, né, com o podcast é trazer mensagens que a gente faça a gente refletir todos os dias. E a gente precisa todos os dias. Todo mundo, não sei se alguém já ouviu falar, né, naquela frase que fala, já falaram assim, nossa, mas a motivação não dura para sempre. E, na verdade, foi o Zig Ziglar que falou isso. Não, motivação realmente não dura para sempre, mas o banho também não dura. Você precisa tomar ele todo dia, certo? Então, todo dia a gente precisa de uma dose de energia, todo dia a gente precisa de uma dose ali de informação, de reflexão, para a gente estar sempre crescendo, sempre buscando o melhor da gente. E então foi com esse intuito que eu comecei, só que eu sei que eu trago mais informação além do desenvolvimento pessoal, no sentido de consciência. Porque a gente pode buscar informações de desenvolvimento pessoal sem estar falando muito da parte espiritual, e aqui eu não estou falando de religião nenhuma, tá, gente? Eu sou super aberta, já visitei, conheci todas as religiões. Eu estou falando aqui de algo mais profundo. Nós somos feitos desse corpo que nos leva para os lugares, mas a gente tem a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, seja lá como você queira chamar isso. E quando a gente traz esse estado de consciência, é entender que a gente é muito mais do que o corpo que a gente carrega. Nós não somos o nosso corpo, nós não somos essa casca que as pessoas conseguem ver. Nós somos aquilo que está dentro da gente. Por exemplo, você que está me escutando, talvez nunca tenha me visto, nunca tenha visto uma foto minha, mas isso não interessa. Você está escutando a minha voz, você está tendo uma ideia do que eu sou por dentro, como que eu sou. E assim, a gente precisa começar a pensar mais na gente, que a gente não é o nosso corpo, a gente precisa se desligar um pouco desse corpo. O corpo, ele é a nossa casa, onde a nossa alma está, a gente precisa cuidar dele, porque é ele que deixa nós vivos aqui nessa terra, nesse planeta. Então, ele é importante que a gente cuide dele com muito cuidado, mas a gente precisa lembrar que nós não somos ele. O corpo, ele morre.
o corpo ele se perde, mas os nossos pensamentos, a nossa consciência, ele não morre. Ela não morre, ela tá sempre viva. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é isso que a gente está crescendo, essa consciência, isso interno, é o nosso eu verdadeiro, digamos assim. Então, eu decidi incrementar essa palavra quando eu falo de desenvolvimento pessoal, que a gente está fazendo, então, um desenvolvimento pessoal com consciência, no sentido que é importante que a gente entenda que o que está acontecendo no nosso processo de crescimento. Porque eu descobri com a minha jornada, com todas as experiências que eu já passei, sei que tenho muitas para passar ainda, mas com as experiências que eu passei, que quando eu tenho consciência do processo que eu estou passando, eu cresço mais rápido, eu cresço melhor. Na verdade, eu consigo direcionar melhor. A consciência é como se você tivesse, então, tendo um tracking, como se você estivesse rastreando o teu crescimento. É parar de vez em quando e entender, opa, onde que eu estava, onde que eu tô e onde que eu tô indo. É esse processo de você entender esse teu caminho. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente se valoriza mais. Pensa, nossa, hoje eu tô melhor que ontem. Hoje eu tô mais calma que ontem. Eu entendi o que aconteceu comigo ontem, então por isso hoje eu vou ficar mais tranquila. Eu não preciso reagir da maneira que eu reagi ontem, porque eu já entendi o processo. Então isso é a consciência. Então a gente está se desenvolvendo pessoalmente com consciência. A gente está entendendo esse processo. E quando eu me inspirei então hoje para criar esse podcast para falar sobre que nós não somos o nosso corpo, veio de um trecho do livro do Dr. Wayne Dyer que eu me inspirei, que ele estava contando que ele estava num voo, na verdade ele estava viajando de Miami para São Francisco e eles tinham acabado, todo mundo já tinha entrado no avião, já estava praticamente tudo pronto para sair, já tinham fechado as portas do avião. Quando você tá ali tudo prontinho, já tá esperando só o avião começar a correr ali para sair, o piloto anunciou que eles estavam com um problema num estabilizador de uma das asas. E por conta disso eles teriam que parar e todo mundo teria que descer para que eles pudessem consertar isso e então viajar. E isso ia causar então várias horas de atraso. E ele conta que a atitude imediata dele, porque isso é um trecho que ele conta sobre meditação, sobre você estar tranquilo, e ele conta que, bom, se está acontecendo isso é porque não é para eu chegar antes em São Francisco, é para eu ficar aqui. E ele começa então, ele pensou também, os meus ancestrais, antes, quando eles queriam chegar, eles estavam em Miami, queriam chegar em São Francisco, se eles saíssem em setembro e chegassem em março lá, eles iam estar pensando, nossa, chegamos a tempo. Então ele traz isso, uma coisa boa para ele. Nossa, eu tô muito bem. Eu só tô algumas horas atrasado. Então, isso é tranquilo. E ele ainda fala, ainda bem que acharam esse problema antes da gente decolar. Ainda bem que tem um sistema que funciona para entender que esse estabilizador não está funcionando e agora eles vão deixar as coisas como tem que ser, com mais segurança. Então, você começa num momento onde você poderia estar extremamente desapontado, nervoso, irritado com tudo aquilo, você começa a achar, não dizer soluções, mas ideias de como isso é uma coisa boa. O que isso pode tirar, então, de lição boa para você? E aí você consegue manter-se num estado de paz, de tranquilidade.
E vou deixar mais um lembrete aqui, que é uma coisa que eu também quero falar em outro podcast, que o estresse, isso também não é novidade para muita gente, mas é fonte de muitas doenças, é fonte de muitos problemas de saúde. Então, a busca pela tranquilidade, a busca pela paz interior traz muita saúde física pra gente. Então, assim, fazer esse exercício de buscar essa paz interna, de ficar tranquilo, vai só trazer coisa boa pra você. E ele conta que, então, nesse episódio, ele estava conversando com a aeromoça, bem no momento que o piloto fez esse anúncio, né? E daí nesse momento ele fez o anúncio, ela já fez uma exclamação assim para ele e falou assim: ai, isso vai ser um estresse, porque aí o Dr. Wayne falou para ela, mas por quê? Qual que é o problema? Ela falou assim: olha essas pessoas, olhe para todo mundo. Eles já estão todos frustrados, já estão todos nervosos e eles sempre tem alguém que vai estar reclamando para mim, falando coisas que eu não precisava estar escutando. E vão sempre colocar a culpa na gente. E o Dr. Wayne falou: não, mas espera aí, não tô entendendo, como assim? Daí ele falou assim: não, mas ele falou assim, é só você não deixar que essas coisas entrem pra dentro de você. E aí vem a parte que eu falo que você não é o seu corpo, porque ele fala pra ela assim: você tem duas embalagens protegendo você. Ele usa esse termo, embalagem. Você tem duas embalagens protegendo você. Uma é o seu uniforme e outra é o seu corpo. E você então pode escolher de bloquear o que vai vir para você nessas proteções que você tem. Porque você não é o seu uniforme, você não é o seu corpo. Então, cada vez que uma pessoa falar alguma coisa negativa de você, você pode deixar que essa pessoa, que essa mensagem, o que essa pessoa disse para você, fique somente no teu uniforme, somente no seu pacote ali, na sua embalagem. E você pensa: não, isso não é para mim. E você sempre, cada vez que alguém falar então uma coisa ruim, você fala: não, isso ele não tá falando para mim, tá falando pro meu uniforme. Essas coisas não me atingem, essas coisas não me machucam, porque não está sendo dito para mim. Você vai dizer sim para essa pessoa: eu sinto muito, eu sinto muito por essa situação, sinto muito pelo que está sentindo, mas lá internamente você vai pensar: isso não está me afetando, isso não vai me abalar. E ela falou: ok, respirou fundo e foi para a porta do avião, porque agora todos os passageiros estavam então saindo, e ele ficou por último, até para saber como que ela se sentia depois de tudo isso. Passando todos os passageiros, ele pegou e foi conversar com ela, e ela falou assim: isso é incrível, é a primeira vez que isso acontece e eu não deixei me abalar por isso, mas eu estou me sentindo tranquila, eu estou tranquila. E ele falou: então, você nunca precisa deixar que as coisas ruins entrem na sua vida e que tirem a paz que tem dentro de você. Isso, o que eles estão falando não tem a ver com a sua pessoa, tem a ver com a situação que aconteceu, tem a ver com o seu uniforme, tem a ver com a empresa, mas isso não pode deixar abalar você. E o Dr. Wayne Dyer já falou também em outros momentos que eu já li sobre ele, que ele fala que ele quando ele acordava de manhã, ele se olhava no espelho, dava bom dia para ele mesmo, sorria para ele mesmo e falava olhando para o espelho: eu não vou deixar ninguém estragar o seu dia,
Nenhuma situação vai estragar o seu dia. Você vai ter um dia maravilhoso. Hoje é o seu dia. E quando você faz isso, você não está querendo dizer que você vai ser grosso com alguém, que você não vai ser desrespeitoso com alguém. Não, você está se respeitando. E mais uma vez, você vai, se alguém for indelicado com você, você vai falar: tudo bem, eu sinto muito pelo que você está sentindo, mas isso não me abala. Não que você vai falar isso às vezes em voz alta, mas você vai colocar para dentro de você: isso não me abala. Beleza, gente? Então tem muitas coisas que a gente pode pensar aí que durante o dia, coisas que podem vir trazer coisas que nos desagradam, mas você vai pensar: não, isso não é para mim, não vou deixar entrar para dentro. Pronto, ficou aqui na minha armadura, na minha proteção, mas o meu interno está bem, estou em paz. Beleza? Então você não é o seu corpo. Pense na paz que você pode ter protegendo o que está lá dentro de você. Muito obrigada, gente. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.